Fala pessoal, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai configurar nossa Binance para poder operar em futuros, beleza? Então, se você gostar, já se inscreve e curte o nosso vídeo. Bora lá pessoal! Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estar com a nossa tela da Binance aqui. Essa daqui é uma conta de teste que eu tenho, tá pessoal? Então, primeira coisa, vamos vir aqui e trocar o idioma de português do Brasil para inglês ou português de Portugal. Por que, Vicente? Porque no Brasil não tem uma regulamentação em cima de mercados futuros. Então, a Binance ela deixa bloqueada para o idioma de português de Brasil para fazer essas negociações, só para quem está na Europa ou nos Estados Unidos. Então, mudado, reparem o seguinte, ele já alterou aqui, e entrou essa tela para nós aqui, derivados. Quando aparecer essa opção aqui, pessoal, a gente vai nela e coloca em futuros USDM. Reparem que tem dois tipos de futuro, futuro USDM e futuros Coin. Pô, Vicente, qual que é a diferença? Futuros USDM, pessoal, a gente vai estar operando ali com dólar, uma criptomoeda atrelada ao dólar. Então, USDT, BUSD, USD. E futuros coin já é para você operar diretamente com outras criptos. Então você pode operar usando BTC, pode operar usando Ethereum, pode usar Link, a cripto que você tiver e que tiver um par disponível para negociar ali. Para quem está começando, o que eu acho muito legal? Usar a parte de futuros USD, porque você ainda vai estar aprendendo, então aprende com dólar. Para quem já tem mais experiência e tem aquela carteirinha de hold separado, algumas criptos, a segunda opção é bem interessante porque quando você fizer as suas operações ali, vai te render em cima daquela cripto que você está usando. Então, se você entrar numa operação com 0,10 BTC e tiver lucro, você vai ganhar em cima desse BTC. Ou seja, você vai acumulando mais BTC. Para quem ainda está começando, está aprendendo, ou quer ter apenas uma renda extra, ou mudar de vida realmente com esse mercado, o que é legal? Usar a opção de futuros USD, porque opera direto com o dólar, beleza? Então a gente vai aqui, clica em futuros USD. Na primeira vez que a gente abrir essa tela aqui, a minha ela já aparece direto dessa forma. Para quem tiver com uma conta nova, aqui à direita vai estar aparecendo uma opção de criar conta. Por quê? A conta de futuros, ela é basicamente a mesma conta que a da Binance normal. Mas só que, para você operar em futuros, você vai ter que criar uma subconta dentro da Binance para liberar que você consiga mexer nesse tipo de operação aqui. É bem simples, pessoal, é só clicar em criar conta, responder um questionário, vai ter um tutorialzinho ali te explicando como é que funciona, tudo passo a passo. E o questionário, pessoal, ele é bem simples. São perguntas do tipo, se você entrar numa operação e tomar prejuízo, a culpa é de quem? Sua. Se estiver dando erro no sistema, o que eu devo fazer? Esse tipo de perguntas. Então é bem tranquilo de responder. Finalizado, ele vai vir direto para essa tela. Nessa tela, o que nós vamos ter primeiro, pessoal? O gráfico vai estar nessa opção aqui, que vai ser o gráfico base da própria Binance. Nós vamos ter esses dois botões aqui, de compra long e venda curto. Pessoalmente, não há necessidade de deixar ele aqui, pessoal. Então a gente pode vir aqui e fechar ele, beleza? Aqui em cima, nós vamos ter os tempos gráficos. Tempo gráfico de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário, semanal e vários outros que você também pode customizar aqui. O que eu acho bem legal deixar ali, pessoal? A gente vem aqui em editar, desmarca essa opção de hora, marca essa opção de 1 minuto e essa opçãozinha de 5 minutos e salva. Por quê? Esses são os principais tempos que a gente usa realmente para operar, não tem a necessidade daqueles outros. Esse tipo de gráfico diário é para a gente fazer operações mais longas, swing trades, e aí à medida que nós vamos baixando, nós vamos pegando operações mais rápidas. Então você, dentro do seu operacional, vai decidir qual tipo de operação você vai querer fazer, beleza? Outra coisa, reparem que aqui tem uma opção original
TradingView e profundidade. Eu recomendo que vocês usem sempre essa opção de TradingView. Por quê? Ele é uma opção que te dá mais liberdade de mexer no gráfico. Ele te disponibiliza mais ferramentas e o gráfico ele fica mais funcional. Para quem não quer ter que usar a plataforma separada do próprio TradingView, consegue fazer tudo por aqui dentro da Binance. Então reparem que já abriu várias ferramentas diferentes aqui, que são usadas realmente para a própria análise gráfica. Aqui nós temos as opções de indicadores técnicos, que são indicadores que vão auxiliar a gente a fazer as análises. Aqui é a opção de deixar marcado as ordens que nós temos em aberto, as posições e o histórico das nossas ordens, ou seja, ele vai deixar marcado para nós ali, se eu entrasse numa operação agora, exatamente o preço que eu entrei, o meu preço de lucro e o meu preço de stop. E também, com uma setinha, ele ficaria apontando o histórico de todas as operações que eu já fiz. Eu acho bem legal também, pessoal, deixar essas 3 opções marcadas para a gente conseguir ter um controle maior até na hora que estiver operando. A terceira opção aqui já é a parte do padrão de velas que a gente vai utilizar. Existem vários tipos de padrão, pessoal. Aqui estão poucos, mas existem vários outros. O padrão convencional é esse daqui, velas. Se você for usar outro tipo de padrão, eu recomendo que você estude um pouco mais aprofundadamente como é que ele funciona, beleza? Se não, pode deixar nessa opção aqui. Aqui na parte superior, onde está aparecendo o nome da cripto, é onde você vai selecionar a moeda que você quer operar. Então reparem que está aparecendo BTC, USDT para mim ali agora, né? Por quê? Se eu quisesse operar Bitcoin no par USDT, que é um dólar atrelado a uma cripto, beleza? Se eu quiser pesquisar uma outra moeda, eu preciso vir aqui, colocar o mouse em cima, clicar em pesquisar, e aí eu venho aqui e digito a sigla, as iniciais da moeda. Então, ETH. Reparem também que é assim, ó, pessoal. Nós temos várias opções aqui, ó. ETH BUSD, ETH USDT e ETH USD. Todos esses 3 perpétuo. E tem as mesmas opções lá embaixo, só que agora na opção trimestral. Aonde nós operamos? Nesse contrato perpétuo. Esse contrato trimestral é um contrato pré-datado. Então é uma operação diferente. Nós vamos utilizar esse daqui, o perpétuo, que é o contrato como se fosse do momento, diário, da hora, do minuto, do que for. O outro, reparem que a movimentação de preço demora mais, exatamente por ele ser um contrato de mais tempo. Então nós vamos ter aqui, ó, as 3 opções de perpétuo. Qual que é a diferença? Só o par de dólar que você vai estar usando. Nós operamos mais usando o USDT. Por quê? O USDT ele tem mais pares de moeda para se negociar e tem mais liquidez também nas negociações. O BUSD tem alguns pares, só que são negociados um pouco menos, e o USD menos ainda. Então o ideal é a gente sempre operar em USDT. Algumas moedas específicas, aí a gente pode utilizar o BUSD para operar, beleza? Então clicando aqui, ó, ele já vai atualizar para nós o gráfico, vai atualizar o preço e vai atualizar a moeda aqui. Reparem que aqui, ó, nós temos o livro de ordens, que são as pessoas que estão vendendo e as pessoas que estão comprando. Aqui nós temos 2 opções de preço. Esse daqui, ó, é o preço de referência, que seria o preço atual, só que não o preço atual do momento. Ele é como se fosse um preço médio entre todas as negociações e ele vai se atualizando à medida que as negociações vão acontecendo. O preço ao lado é o último preço. Aí esse preço ao lado, ele vai ser o preço exato da negociação naquele exato momento que você estiver olhando. Então vocês reparem que ele tem muito mais variação do que o preço de referência. Beleza? Na parte à direita aqui, ó, nós vamos ter onde nós vamos usar para realmente fazer a entrada na operação. Aqui acima, primeira opção, sempre vem marcada com cruzamento na primeira vez que você entra numa moeda. Reparem que existem 2 opções, com cruzamento e em isolamento. Qual que é a diferença? Com cruzamento,
se você fizer uma entrada numa operação e não colocar um stop loss, que seria até onde você aceita perder, ele vai pegar e vai consumir todo o dinheiro que você tem na sua carteira de futuros. Em isolamento já não. Ele vai pegar e vai consumir apenas o dinheiro que você colocou na operação. Se você quiser ter mais segurança, o ideal é sempre usar em isolamento. À direita aqui, nós temos a parte da alavancagem. A alavancagem é que vai fazer toda a diferença na nossa operação, pessoal. Por quê? Porque ela vai trabalhar em cima do lucro que nós estamos tendo. Então pensem assim, se o gráfico se movimentar 1% e estiver vezes 20, nós vamos estar ganhando 20%. E assim à medida que for usando uma alavancagem maior. Também tem um risco para o prejuízo. Quanto maior a alavancagem, mais rápido você vai para o prejuízo também. Então, menos 1% seria também menos 20%. Beleza? Então tem que tomar bastante cuidado com a alavancagem. Se você não tiver muita experiência, eu recomendo que fique trabalhando ali nos 20x, que já dá um retorno muito legal. Então é só selecionar ele e confirmar. Aqui abaixo nós temos os tipos de ordens que dá para usar. Essa opção a limite, por algum motivo, há um bom tempo, ele está dando bastante problema para algumas pessoas. Por quê? Teoricamente ele deveria servir para você programar uma entrada. Então, eu definiria um preço aqui que eu quero fazer a minha entrada, preencheria ali. Aqui embaixo eu coloco o quanto que eu quero colocar de dinheiro na operação. Eu recomendo que vocês usem sempre essa opção aqui embaixo, que é de porcentagem do capital que vocês têm. Então, eu quero colocar 10% do meu capital. Aqui abaixo, ele já mostra exatamente quanto que você estaria colocando na operação. Então, feito isso daqui, na hora que você apertar comprar ou vender, ele deveria deixar uma ordem programada, mas não é o que está acontecendo. O que tem acontecido com muitas pessoas é, você escolhe o limite e ele vai lá e ativa exatamente naquela hora. Por quê? Até agora não sabemos também. Então eu recomendo que vocês não usem essa opção. A opção ao lado, mercado, é para você entrar no preço que está sendo negociado naquele momento. Então ele vai pegar sempre o último preço e vai fazer a entrada em cima daquele preço, beleza? Limit Stop é uma opção legal para quem quer programar uma entrada. Por quê? Essa daqui ela realmente está funcionando. Então você vai vir aqui, vai definir um preço que você quer fazer uma entrada. Então eu quero fazer uma entrada quando ele bater 1520. E aí aqui acima ele vai ter um preço stop. Esse preço stop é uma margem de diferença que eu aceito que a corretora faça a minha entrada. Então eu quero entrar em 1520, mas eu aceito entrar até 1550. E aí eu vou lá e aperto em compra, depois que eu colocar o quanto que eu quero colocar de capital na operação. Então dentro desse range ali de 1520 a 1550, a corretora vai lá e vai ativar a minha ordem, beleza? Essa opção Mercado Stop, ela vai funcionar exatamente da mesma forma que a outra, só que com uma diferença. Você vai definir apenas o preço que você quer entrar e ele vai ativar quando bater aquele preço. Ele não vai ter dois preços para serem preenchidos, beleza? As outras opções, Stop Móvel, apenas publicar e TWAP, não são muito utilizadas, pessoal. Por quê? São para outros perfis de investidores, então não é muito interessante. Como que eu recomendo, como que eu prefiro sempre usar? Se você tiver tempo, eu recomendo que você opere sempre a mercado, para entrar no preço naquele momento que você está vendo. Se você precisar programar, o ideal seria programar utilizando sempre o Limit Stop, beleza? Então eu vou deixar a minha a mercado aqui. Reparem que aqui embaixo ele vai aparecer o meu saldo disponível na minha conta. Nessa conta aqui, como é uma conta teste, eu estou com 15 dólares. Aqui ao lado, se você clicar nessa opção, ele vai te abrir a opção para fazer uma transferência da tua carteira à vista para a carteira de futuros, ou, se você inverter a posição, de futuros para a carteira à vista. E aí você consegue selecionar a moeda que você quiser transferir, beleza? Essa parte aqui abaixo
é exatamente o que nós estávamos falando. Você define quanto que você quer colocar na operação em porcentagem. Cada bolotinha dessa representa 25% do seu capital. Então você consegue ir arrastando e definindo quanto que você quer colocar. Pô, Vicente, eu quero digitar quanto que eu quero colocar na operação. Não tem problema. Você vem aqui, ó, em tamanho e digita. Só que qual que é o problema? Como você está operando alavancado, se você quiser colocar $10, você tem que pensar alavancado também. Então, digamos que você colocaria $200 ali, para representar os $10, beleza? Aqui abaixo, ó, nós temos as duas opções, TP/SL. Essa daqui é para você já deixar programado o seu lucro e o seu stop de perda antes de entrar na operação. Pessoalmente, eu não sou muito fã dessa opção porque ela gera muitos bugs. Muitas pessoas tomam stops maiores ou não saem no lucro por estarem usando essa opção. Então eu não recomendo que vocês usem ela. A opção de apenas reduzir é para quando a gente quer fazer uma parcial de lucro já dentro de uma operação. Então digamos que eu estou tendo 50% de lucro e eu quero tirar uma parte desse meu lucro, eu marco essa opção, defino quantos por cento eu quero tirar 50% do meu lucro. Venho aqui, marco 50% e agora eu vou fazer uma operação contrária ao que eu estava fazendo. Então se eu estava comprado, eu vou fazer uma venda e se eu estava vendido, eu vou fazer uma compra. O que acontece quando você usa essa opção ali? Ele vai tirar 50% do seu lucro e 50% da sua margem também, beleza? Aqui embaixo, ó, ele vai ficar aparecendo todas as suas posições que estiverem abertas. Então, você quer ver as posições, as operações que você está fazendo naquele momento, elas vão estar todas aqui. O nome da moeda, o tamanho da posição alavancada, o preço de entrada, o preço de referência, que é o preço que está naquele momento, seu preço de liquidação, se você não tiver posto um stop, taxa de margem, a margem, que é quanto você colocou na operação, seus ganhos e perdas. Aqui é uma opção para você fechar todas as operações que você está. E aqui, pessoal, é onde eu recomendo vocês preencherem o seu stop. Por quê? Ele vai ser basicamente a mesma coisa que aqui, só que ele vai estar aqui, ó. E aqui ele funciona muito melhor. Então, para ilustrar, eu vou colocar aqui, ó, 6%, vou fazer uma venda. Reparem que ele já abriu a minha ordem aqui embaixo, né? Então eu estou com uma ordem de venda aqui. Aqui no canto, ó, no TP/SL, eu clico nesse lapisinho ali e ele vai abrir a opção de eu marcar qual que vai ser o meu stop de perda e qual que vai ser o meu stop de ganho. Primeira coisa que eu recomendo, venham aqui, mudem de mark para último sempre, para ele sempre pegar o último preço e não o preço de referência. Aqui você consegue definir tanto por preço quanto por ROI. Então, digamos que eu queira só perder 20%, então eu mudo para ROI, coloco 20. Ele calcula automático o meu preço de stop e o meu prejuízo da operação. Aqui em cima é para o nosso lucro, então eu venho aqui, também mudo de mark para a última, e se eu souber o preço, eu preencho com o preço, se não, eu venho aqui, mudo para ROI, eu quero ganhar 50%, então coloca 50% ali, ele vai dar o preço para nós e já vai calcular também o lucro. Agora é só confirmar, pessoal. Ele já vai vir aqui, ó, e vai marcar certinho para nós, na nossa operação, aonde que está cada coisa. Você pode também pegar e arrastar essa opção de stop e a opção de lucro e ele atualiza sozinho. Então você não precisa entrar novamente ali, é só você arrastar a opção que ele já vai atualizar para você, beleza? Se você quiser fechar a sua operação na hora, você vem aqui, ó, e clica em mercado. Ela vai encerrar a sua posição. Pô, Vicente, onde é que eu tiro aquele foguetinho legal que o pessoal sempre posta? Aqui é onde está o ROI, você clica nesse botãozinho de compartilhar e ele vai abrir dessa forma. Aí aqui você seleciona o que você quer compartilhar nesse foguete.
eu quero compartilhar, mas sem o valor que eu estou ganhando. Desmarca essa opção e clica em transferir. Na hora que você fizer isso, ele já vai vir aqui, ó, e vai abrir o foguetinho para você. Beleza? Aí depois é só cancelar e já volta ao normal. Se você quiser programar uma parcial de lucro ou quer sair antes e não quer deixar num stop de ganho ali porque talvez ache que precise sair antes, você vem aqui nessa opção. Esse primeiro à direita é o tamanho da sua posição, então você clica nele e seleciona quantos por cento você quer fazer. 50%. Aqui, ó, é o preço, então eu quero fazer uma parcial quando ele bater 1.510. E aí eu aperto aqui em limite. Ele já deixaria marcado. Ó, vamos fazer novamente. Ele tá dando já para fechar porque o preço já tá muito próximo, então ele não tá aceitando que seja feita essa parcial nesse preço. Beleza? Agora, eu quero encerrar a minha posição, Vicente. A gente volta ali para 100%, clica em mercado e ele encerra a nossa posição na hora. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário ou o que mais vocês quiserem ver, deixa no comentário lá embaixo e bora pra cima.